O PSG de Luiz Henrique acaba de bater o Aston Villa e chegar nas semifinais da Champions. E para quem pensa que para por aí, a história por trás disso é muito maior. Um clube que se habituou a comprar estrelas e jogar para seus grandes jogadores mudou de postura, e desde a chegada de um novo técnico e uma nova política de contratação, jovens atletas chegaram e formaram um coletivo muito forte. Na Ligue 1, o time se sagrou campeão com 6 rodadas de antecedência e até o momento sem perder nenhum jogo, enquanto na Champions, apesar de um início difícil, é com certeza uma das equipes que mais se destaca em seu futebol apresentado. Mas o que se deu essa transição? Como o Paris em tão pouco tempo mudou completamente suas políticas e seu estilo de contratação? Isso vemos hoje. Antes de começar, vale ressaltar que eu tô gravando esse vídeo antes do jogo dessa terça-feira, acreditando que depois de um 3-1, o PSG vai garantir a classificação. Mas antes de falar dessa nova era, temos que lembrar como foram os anos anteriores e eu vou resumir isso também. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal aqui embaixo, porque hoje vamos ver como o novo PSG pode finalmente conquistar a Europa. Vambora! Na janela da temporada 17-18 chegou a grande contratação da história do clube, Neymar, que por valor recorde se juntou a Paris para buscar o título da UEFA Champions League. Junto com ele veio Mbappé, que ainda era uma jovem promessa, mas que com o decorrer dos anos se tornou um grande nome do futebol francês e criou alguns atritos. Bom, acho que não é surpresa para ninguém que o PSG gostava de contratar essas estrelas, mas vamos ver como o desempenho foi. Na Champions em 17-18, o Paris caiu para o Real Madrid. Na temporada seguinte, a derrota foi para o Manchester United. Em 20, a grande temporada. Neymar, em provavelmente sua melhor forma no clube, levou o time para a final no Super Agosto e perdeu para o Bayern de Munique. No próximo ano, a queda foi para o City, e para a temporada 21-22, quem chegou para ajudar foi simplesmente Lionel Messi e também o Sérgio Ramos. E a união Messi, Neymar e Mbappé tinha tudo para dar certo. Tinha. As polêmicas entre os três se tornaram algo muito midiático. Mbappé parecia dominar uma parte do vestiário, mas a realidade é que tendo 3 jogadores de frente de tanta qualidade e personalidade, ficava difícil ter um coletivo forte. E basicamente, rapaziada, nunca foi uma preocupação montar um elenco forte e sim jogar em torno das grandes estrelas que o clube trazia. Como é sabido de todos, não deu certo, com o time caindo de forma precoce nas Champions seguintes e criando-se uma imagem de um time estrelado, mas que se tornou isso com dinheiro e não pelo futebol. Ok, mas e o saldo disso? Quem que passou? O que ganhou? Como é que foi? Nesses anos, entre os grandes nomes tivemos, claro, Neymar e Messi, Sérgio Ramos e Mbappé, mas também caras como Verratti, Thiago Silva e Buffon, que também traziam o ar das estrelas globais. Porém, com tudo isso, as conquistas se resumiram à França. Foram 5 Ligue 1 e diversos outros títulos locais, mas que não atendiam o que o clube queria. Olha, deixa eu ressaltar que, dependendo do ponto de vista, o projeto PSG não foi um completo fracasso. De um lado, pode-se dizer que o clube chamou a atenção do mundo, se tornou muito midiático e também dominou a França. Mas do outro, eles não levaram a Champions League e também se tornou odiado pela maioria das pessoas. Só que isso muda no início da temporada 23-24 com a saída de Neymar e Messi? Também, mas principalmente com a chegada de Luiz Henrique. Em julho de 23, o treinador espanhol assumiu o clube francês e a temporada com ele já foi de outra postura. Eu já citei as saídas de Neymar e Messi, mas a política de contratação aqui já deu uma boa mudada. Exemplos são a chegada de Dembélé, que apesar de seu talento nunca chegou a um auge no Barcelona e por 50 milhões de euros se juntava a Paris, e Barcola, que mesmo sendo um nome sem muita mídia, já rendia bem na própria França, jogando pelo Lyon. Beleza, mas o Mbappé ainda continuaria lá, e como era visto por todo mundo, ele era praticamente como dono da equipe. E realmente ele era, mas o Luiz Henrique parecia ter tomado controle da situação. Mbappé, especulado no Real Madrid, passou a ser substituído em alguns jogos, e até algumas imagens mostrando o treinador cobrando sua postura viralizaram, e finalmente o Paris Saint-Germain parecia ter um comando. Naquele ano, como sempre, o PSG ganhou a liga local, mas o resultado na Champions também foi interessante. A equipe chegou à semifinal, onde foi derrotado para o Borussia Dortmund, mas mesmo assim, para uma primeira temporada de uma nova era, o resultado esportivo não era ruim. Só que indo para a próxima janela, tivemos toda a polêmica da saída do Mbappé para o Real Madrid, e aqui isso foi um grande divisor de águas. Sim, o PSG já começa a mudar com a saída de Messi e Neymar, mas o Mbappé era o último dessa era galáctica, e agora eles podiam contratar jogadores somente pensando no coletivo e para o seu treinador. Antes de falar das contratações, eu tenho que trazer um novo personagem de tudo isso, que é o executivo Luiz Campos.
Que esse moleque tá falando? Quem que é Luiz Campos? Onde ele passou? Calma, deixa eu falar. Luiz Campos foi executivo de futebol do Mônaco entre 2013 e 2016, fazendo parte da montagem do elenco de Falcão, Rames Rodrigues, Bernardo Silva e etc. Logo após ele foi trabalhar no Lille e nessa passagem montou um grupo de jogadores que chegaram a valer 600 milhões de euros. E com ele no toque das contratações e Luiz Henrique no comando do campo, as contratações que vieram não eram tão midiáticas, mas eram jovens que se adaptaram absurdamente bem. O dirigente chegou em 2022, mas entre os nomes para essa temporada de 24, vale ressaltar a chegada abaixo de 60 milhões de euros do português João Neves, que tem tudo para ser um dos grandes meio-campistas do futebol mundial. Desde sua chegada, o jovem já fez 5 gols e 9 assistências, números maiores que os de Verratti em 11 anos de clube, fazendo uma função muito parecida. Chegou também o zagueiro William Pacho do Frankfurt por 40 milhões de euros, Desire Doué vindo do Rennes por 50 e aqui eu tenho que falar dele. A qualidade de atacar em velocidade junto com os dribles e sendo um jogador vertical fizeram dele hoje um cara muito perigoso. Existe até uma comparação com o Neymar muito pelo seu estilo e o futebol que ele joga realmente é impressionante para um jogador de 19 anos. E se você vê entre esses nomes, todos abaixo de 25 anos. E aqui começamos uma nova era, a era do PSG dos operários. Mas antes de continuar, eu paro aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui e se você quiser, por favor, me dá uma chance. Vai, não custa nada. Para a temporada 24-25, os olhares não vieram para a França por conta dos jogadores que lá estavam e sim pelo futebol. Só que para quem pensa que na primeira fase da Champions tudo aconteceria, não foi o caso. Entre os adversários, o Paris Saint-Germain enfrentaria times como o Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Manchester City, uma tabela não muito favorável. Tão não favorável que rendeu apenas 4 pontos dos primeiros 15 disputados, números nada chamativos. A virada contra o City no Parque dos Príncipes foi uma grande virada de chave, mas em janeiro outro jogador também se uniu ao clube. Kvaratskhelia é um dos grandes nomes do futebol italiano das últimas temporadas, se unia ao clube por 70 milhões de euros e se adaptou muito rápido. Para o PSG foi muito bom, enquanto para o Napoli, depois que ele saiu, os italianos tiveram uma pequena queda. Ok, depois do jogo contra o City, uma vitória contra o Stuttgart colocava a equipe na fase de playoffs, onde na primeira preliminar bateu o Brest num agregado de 7-0. Só que nas oitavas o adversário seria o Liverpool, que ainda decidiria o jogo em casa. Pô, pegar o Liverpool em 2025 já não é uma tarefa fácil e decidir em Anfield ainda, pelo amor de Deus. Ainda mais com uma derrota no jogo de ida em uma grande partida do Alisson, complicando ainda mais e na volta tudo parecia perdido. Importante dizer a temporada do Liverpool, que lidera a Premier League e naquele momento era junto do Barcelona um dos favoritos à Champions, com Salah em temporada e números de bola de ouro. Só que em Anfield, o PSG fez o que ninguém fez e bateu o Liverpool nos pênaltis. Terminando ainda com um penal frio de Desire Doué. E agora vamos tentar de forma simples entender como joga esse time do Luiz Henrique e do PSG. O treinador montou uma equipe sólida defensivamente e mortal ofensivamente, que, quando chega ao terço final, tem criatividade, mas ataca de forma muito vertical. A pressão alta e as transições rápidas também fazem parte desse estilo, principalmente contando com atacantes muito intensos e um meio-campo que domina o setor. A presença de Vitinha na saída de bola dá uma habilidade absurda, mas com o jogo apoiado dos outros meias, a equipe consegue sair com qualidade e velocidade. A escalação padrão do PSG é sim um 4-3-3, mas a liberdade no último terço do campo torna o futebol bonito de se ver e imprevisível. Eu tenho que falar da grande temporada do Dembélé, do Vitinha, que é um monstro de um jogador, e também do setor defensivo que se tornou muito sólido e ganha jogos para o PSG porque o time não toma tantos gols quanto tomava em outras temporadas. Nesse momento a equipe já é campeã da Ligue 1, até agora sem perder na competição, e após esse confronto contra o Aston Villa está na semifinal da Champions, se colocando entre os favoritos junto com o Barcelona. Olha, eu tô gravando isso antes do segundo jogo, então se você tá assistindo isso, o PSG venceu, e eu realmente espero que isso aconteça porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. E agora sobre o Luiz Henrique e a nova política de contratação, o Paris Saint-Germain agora parece que finalmente entendeu que o coletivo também é importante. Pode ser que não ganhe, pode, mas dos últimos anos, muito provavelmente, esse é o time que joga mais futebol. O próprio dono do PSG reconhece que essa nova forma de enxergar o mundo da bola com jogadores jovens é melhor que a anterior, e isso, de verdade, quem prova é o campo.
Por mais que não tenha o que falar de Neymar, de Messi e de Mbappé, acho que é um consenso que hoje o Paris joga muito mais futebol e tem um grupo de fato forte. Jogadores como Kvaratskhelia, Desire Doué e João Neves enxergam no clube uma oportunidade, da qual as estrelas anteriores já eram grandes demais para precisar. Se vai continuar a longo prazo, provável, mas essa temporada serviu para mostrar que o PSG hoje sim é um dos melhores times da Europa. Ainda é possível buscar uma possível tríplice coroa se ganhar a final da Copa da França, mas eu tenho certeza que pro PSG, se só ganhasse a Champions, já estava ótimo. Agora chegou a hora da gente esperar as cenas dos próximos capítulos, porque esse vídeo acaba aqui. Peço de novo o seu like e a sua inscrição para que eu possa continuar crescendo e também possa continuar falando de futebol, como eu faço já normalmente. Se você tem alguma opinião, alguma sugestão ou qualquer coisa que você queira falar, por favor, deixa aqui nos comentários que eu sempre leio todos eles. No mais é isso, vamos ficar ligado nesse fim de temporada europeia e nesse Paris Saint-Germain dos jogadores operários, beleza? Um grande abraço, tamo junto, é nóis!